Fala, meu povo! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Meu Povo Pode, episódio número 12. Que prazer estar mais aqui um episódio com vocês, sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade. E quero começar, claro, agradecendo aqui a Cisken mais uma vez com a gente, a Associação Comercial daqui de São Carlos, parceiraça do Meu Povo Pode, e também, claro, o Sanmarim. Fiquem de olho que eles vão trazer um cardápio agora de final de ano, surpresa, então fiquem lá ligadinho nas redes sociais deles, tá bom? Obrigada por estarem aqui mais um episódio com a gente. E no episódio de hoje, gente, olha, eu tô aqui honradíssima, que eu tô com duas mulheres maravilhosas, a Marilda e a Michele. Obrigada, meninas, por toparem estar aqui com a gente hoje. Imagina, a gente que agradece, é um Marilda prazer estar aqui. É do segmento de eventos corporativos, Michele, gerente aqui do Sebrae São Carlos. Prazerzaço recebê-las, viu? Muito bom, Bru. Grande prazer estar aqui com você, com a Marilda. Vai ser realmente um bom bate-papo. Com certeza, gente. Bora falar sobre empreendedorismo, falar sobre a nossa cidade. Quero começar conhecendo um pouquinho mais de vocês individualmente. As duas estão aqui porque são super parceiras. Marilda, quer contar um pouquinho da sua história pra gente? Se apresenta também pro pessoal. Olá, pessoal. Eu sou a Marilda Santos, eu tenho 54 anos, fiz agora em outubro, dia 25. Ainda não tive tempo de comemorar, mas calma que eu também estou preparando essa festa para nós. Trabalho com eventos há 10 anos. Passamos aí alguns momentos difíceis, né? Mas assim, os eventos voltaram com tudo. Estou muito feliz, estou realizando muitas festas, muitos eventos. E é isso aí, trabalhar, né, gente? Que é o que a gente gosta. Empreendedora nata. E Michele, conta um pouquinho da sua história, Michele. Você estava me falando que você não é de São Carlos, né? É isso mesmo. Apesar de ser cidadã são-carlense, né? Mas eu não sou de São Carlos. Eu nasci em São João da Boa Vista, interior de São Paulo também. E morei 12 anos em Guarulhos. Então, também fui de 80 mil habitantes para 1,5 milhão de habitantes. Uma grande diferença, né? Mas foi uma trajetória muito interessante, né? Onde eu conheci muitas pessoas, onde adquiri muitos conhecimentos e estou trazendo essa experiência toda dentro do Sebrae, compartilhando como a gente consegue não só formalizar os empreendedores, mas torná-los cada vez mais competitivos nesse mercado. Sabemos o quanto que os consumidores, as pessoas vão mudando, né, a forma de consumir depois da pandemia. Com certeza. As pessoas preferiram estar cada vez mais buscando por deliveries, usando a internet, mídias sociais, enfim. Então, vai mudando a forma de consumir os produtos e serviços. E isso me apaixona, porque se fosse sempre a mesma coisa, não gostaria. Então, eu trabalhei em várias áreas, tanto na área de turismo, formalizando e desenvolvendo locais turísticos, desenvolvendo regiões turísticas também, e cada vez mais formalizando ambientes empreendedores. Então, o que é isso? Juntar todo o ecossistema. Poder público, entidades privadas, empreendedores, todo mundo que de uma forma direta ou indireta atua com empreendedorismo. Maravilhosa, gente. Olha, tem história aqui, hein? Marilda também está super envolvida nessa questão de empreendedorismo na cidade. Há quantos anos, Má? Você já está por aqui? Eu estou há 10 anos nesse ramo, né? Mas eu empreendo desde os meus 9 anos de idade. Você acredita? Desde os meus 9 anos eu já levava catálogo do Avon, da Natura, Christian Grey, Tupperware. Mamãe já fazia eu ser empreendedora desde muito cedo. E vendia, levava dinheiro para casa, o dinheiro era para o sustento da casa, enfim, já fui picada desde muito pequena. Maravilhosa. Isso, qual que é a importância que você acha assim, de empreender cedo, Má? Porque também, claro, né, a gente fala, acho que 9 anos é novinha e tudo mais, mas é legal criando essa consciência, né? Eu penso que foi uma bagagem que eu tive que ter logo desde cedo. Eu acho que eu fui, sem saber, eu fui muito preparada para a vida que eu tive depois dos meus 15 anos, depois dos meus 20 e hoje, até hoje, né? Eu acho que tudo que eu faço de empreendedorismo, tudo que eu faço da minha empresa, tudo que eu levo para essas mulheres, que eu carrego um bando de mulheres comigo, tudo queridas, tudo de negócios. Elas aprendem muito comigo, mas eu também aprendo muito com elas. Eu acho que ali é uma troca, né? Então, eu acho que todo o nosso aprendizado ele é nada. Se você não compartilhar, se você não ensinar, se você também não aprender e agregando o ensinamento com o aprendizado, eu acho que isso é muito legal. Eu falo assim, gente, eu quero ouvir tua história também. E como muita gente quer ouvir a minha também. E eu acho que nisso a gente acaba, nossa,
dá para eu fazer o que você faz. E é muito tranquilo. Ninguém copia ninguém. Eu acho que se copiar também é porque é bom. Como que você, Michele, foi entrando nesse mundo de empreender? Como que foi para você, assim, esse momento mesmo de falar, opa, pera lá, preciso trabalhar aqui, fazer o meu? Eu sou apaixonada por pessoas. Então, a gente sabe que atrás de um CNPJ tem um CPF. Ninguém vende um produto. Na verdade, são pessoas que vendem produto para pessoas. Então, a relação, né, com entender também como a Marilda trouxe, né? A gente se deu muito bem desde o início, quando eu vim para São Carlos, justamente por isso. Nós percebemos o quanto a valorização das pessoas, de entender a história, de conhecer um pouco mais o propósito que as pessoas têm. Então, isso foi me fascinando. E todo mundo tem um sonho. Então, tem uma pesquisa que mais de 45% das pessoas têm um sonho de empreender. E muitas acham que não é para ela empreender. Então, onde que eu entrei? Em mostrar para elas que elas podiam confiar no potencial delas, o quanto elas podiam entender a importância que esse sonho, se ele for realizado, o quanto que ele vai gerar, não só para ela como um resultado, mas vai gerar um entorno dela de resultados. Ela vai empregar pessoas, ela vai conseguir empoderar e mostrar para outras pessoas que é possível, como a própria Marilda. Ela influencia, Sim. ela inspira outras pessoas, outras mulheres. Então, o meu papel, né, dentro do Sebrae é justamente enxergar esse potencial de cada um, entender como cada um pode se inserir nesse mercado, como a Marilda disse, sem competir, mas ao contrário, como a gente colabora com esse ambiente. Eu brinco, né? Eu falo, eu sou influenciadora e tal, mas, gente, hoje em dia, todo mundo é, né? Todo mundo é, mesmo estando na sua bolha, com seus amigos. Você influencia também, claro, a intenção é sempre influenciar para o bem. Se a gente puder servir de inspiração para alguma outra pessoa, é sempre a intenção. E eu quero entender um pouquinho mais do Sebrae, nesse lugar, assim, na cidade. Como que você enxerga essa potência que é o Sebrae hoje? O Sebrae, ele é uma entidade que está há 31 anos em São Carlos. Então, a gente atua em 19 municípios da região. E você já está há 12 anos, né, com o Sebrae? Há 12 anos no Sebrae. Sendo que aqui em São Carlos, vão fazer 3 anos de gerência. E aqui, assim, a evolução também de entender, né, o que era antes uma tendência, porque o Sebrae ele leva os empreendedores para principais feiras internacionais, para ver o que é tendência no mundo, e a gente traz para o pequeno e traduz as grandes tendências para o pequeno ter acesso. Então, o principal do Sebrae é apoiar o empreendedor a ter todas as ferramentas, conhecimento, informação, para que ele consiga também ser competitivo no mercado. Então, o nosso papel é nesse sentido. E aqui eu fui muito bem abraçada, os parceiros. A gente hoje atua em diversas áreas, desde startups, a gente atua com as crianças e jovens para levar cultura empreendedora. Porque eu falo que mais do que qualificar as pessoas para entender o que é gestão empresarial, é importante ter atitudes. Quantas pessoas têm vários certificados, colecionam certificados e não têm a atitude de colocar aquilo em prática e, de fato, transformar o seu dia a dia, né? Então, o que a gente trabalha cada vez mais é soft skills, que são essas competências complementares da técnica, né? Que é a competência de inteligência emocional, de conseguir gerir suas emoções. Que cada vez mais, hoje em dia, faz toda a diferença. Muito. Porque a gente sabe que o PJ e o PF tá junto. Antigamente, a gente ia para o trabalho, era PJ. Agora, eu estou indo em casa, é PF. Tá tudo misturado. Até a gente falei sobre isso um pouquinho aqui antes, né? Eu trabalho com internet. Hoje em dia, todo mundo trabalha com internet. Não tem jeito. Você está super envolvido, o seu pessoal, você acaba levando um pouco para dentro da sua casa, está tudo muito misturado. E é importante mesmo o que você falou, falar sobre saúde mental, falar sobre outros pontos além do beabá que a gente já está acostumado a ver no E como mercado. o Sebrae atua em todos os setores, então a gente atua com empreendedores do serviço, do comércio, da indústria, do agronegócio. Então a gente permeia todos os empreendedores. Então isso facilita também para a gente conseguir enxergar alguns desafios ou algumas necessidades onde a gente consegue conectar esses empreendedores, parceiros e gera oportunidades de novos negócios. Então, essa semana mesmo, conectei alguns parceiros, tem um instituto de startups, já vou dar um spoiler aqui, Opa, pode? Gostamos, adoro, por favor. Tem um instituto que está sendo lançado em breve, é o I2I. Esse instituto, ele vai em breve ser um ponto do posto do Sebrae aqui. Que legal. Já coloco aí que vai ser lançado
Então, dia 14 de dezembro vai ser a inauguração do Posto Sebrae aqui. E eles já estão querendo trazer um grande evento que só tem de forma centralizada em alguns outros estados, não tem no estado de São Paulo, Para cá. de startups, e vai vir em breve para Oba! cá. Então já estou trazendo um spoiler. Está em negociação ainda, mas já tem um spoiler aí. Quero importante. saber um pouco das duas também, essa visão sobre São Carlos. Você, né, comentei, você não é daqui, você acabou vindo para cá depois de um certo tempo. Como foi sua percepção assim de negócio em São Carlos? Você que está super envolvida também nessa questão do empreendedorismo na cidade, como que é a potência que você enxerga assim que São Carlos tem? Eu fui conversando com vários atores por meio da Marilda. A Marilda, ela foi me apresentando, ela foi uma grande anfitriã. Por isso a parceria, gente, por isso as duas aqui. Quando eu cheguei, ela falou assim, eu vou ser a sua anfitriã, eu sou uma embaixadora, eu vou mostrar a São Carlos tudo que ela tem de melhor, e ela foi me apresentando todos os parceiros. E quando eu fui conversando com cada um, ela foi junto, né, me acompanhando, desde universidades, instituições empresariais, e a gente foi conhecendo cada um. Então, o primeiro passo foi ouvir o que a cidade gostaria e o que ela estava fazendo. Depois que eu escutei, eu comecei a trazer algumas propostas para a cidade, porque eu comecei a entender o quanto a cidade ela é incrível, ela é maravilhosa em relação ao quanto ela desperta a inovação, o quanto ela tem um capital intelectual formado aqui, muito maduro. Então, assim, um doutor para cada 100 habitantes é algo que não é normal. É muita coisa. A gente olha as redes sociais, a gente olha a mídia, né, aberta também, canais abertos, onde mostra inovações, pesquisas que são desenvolvidas aqui e o mundo inteiro aproveita. Então, eu comecei a falar sobre isso e falei, gente, isso não é normal, não tem em qualquer cidade, é único daqui. E quando eu fui falando, eu falei, gente, eu não sei se eu sou louca, mas vamos juntar essas loucuras? A Má estava comigo, ela foi bem assim, né, Má? E aí as pessoas foram juntando, eu falei, vamos aproveitar isso tudo para gerar mais negócios para vocês? Foi quando a gente teve o apoio do governo do estado também de São Paulo, para conseguir um reconhecimento do arranjo produtivo local de tecnologia de São Carlos. E isso foi muito interessante, porque todo o ecossistema, ele teve o pertencimento, ele se sentiu pertencente a este ambiente. Então, não é do Sebrae essa proposta, não é da prefeitura, não é de uma entidade, é da cidade. Então, isso fez com que, junto com o Parktec, que é o gestor hoje dessa governança do APL, a gente conseguiu envolver todos os atores. E isso fortaleceu muito, porque o Sebrae conseguiu mostrar, não só nessa questão do reconhecimento estadual, mas trouxe também como que eu posso ajudar o empresário que está mais avançado, que está querendo crescer, aquele que quer franquear, que quer exportar. Todos os níveis, né? Abraçar todos. Toda a jornada do empreendedor, o Sebrae está junto. Então, a gente conseguiu se aproximar cada vez mais, e essa confiança começou escutando cada um deles, entendendo as necessidades, e a partir dali a gente construiu algumas jornadas para a região, não só de São Carlos, mas para a região. E foi assim que você virou cidadã sacarlense, né? Foi sim, graças ela é nossa, a essas gente, ações. ela é nossa. E você, Márcia, como você enxerga São Carlos? Eu vou te responder isso, mas eu vou colocar um adentro de tudo que ela falou. É tão importante o Sebrae na nossa vida, porque parece que até antes de chegar a pandemia, a gente não enxergava isso muito bem, muito claro. E foi tão importante o que o Sebrae fez para nós empreendedoras na pandemia, que tipo assim, a gente acordava às 7 da manhã com o Sebrae dentro da nossa casa online. 11 horas a gente estava fazendo uma outra live. E terminava a noite com outra live. Então, durante o dia, a gente tinha 3 possibilidades de aprendizado. E a gente foi pegando esse gosto. Eu, por exemplo, eu fiz 27 cursos na pandemia. Olha! Tudo online. E esses cursos deram, assim, uma abertura na minha cabeça, porque, assim, eu já era tudo isso, mas poder saber que eu melhorei muito em tudo que eu fazia, porque uma coisa você já está fazendo, mas uma coisa você fala assim, nossa, eu posso colocar isso aqui, vai ficar um pouco melhor, e daqui um pouco você está transferindo isso para todo mundo. Então, assim, essa percepção que o Sebrae teve com a gente na pandemia foi primordial
para acolher essas mulheres que, por exemplo, foram para casa. Eu, por exemplo, eu trabalhava numa empresa de um sindicato dos hotéis, bares e restaurantes antes da pandemia, e eles falaram: agora você vai trabalhar em casa. Terceiro dia eu surtei. Eu falei: eu não vou dar conta disso. Chorei muito, não queria voltar mais para aquela sala que eu estava trabalhando, já estava tudo ali. E muitas mulheres compactuou essa mesma dor comigo, né? De gente, gosta de gente. Porque assim, eu sou de gente, eu sou de fala. Imagina eu quieta falta, dentro de casa, falando com um aparelho, né? Enfim. Ali fazendo reunião A adaptação foi muito difícil, porém acho que hoje eu não volto mais para a rua. Eu aprendi a gostar do meu escritório, atender pessoas dentro do meu escritório. A praticidade, né? É a praticidade que isso me causa. E como outras mulheres também a gente ouve que foi muito bom para elas, porque elas poderiam estar ali trabalhando e cuidando do bebê do lado. Sim. Entendeu? Então, isso também trouxe muita proximidade. Nós tivemos, por exemplo, maridos que ficaram a pandemia inteira desempregados e a mulher mantendo a casa. Porém, os maridos foram nos ajudar, os maridos foram colher roupa, colocar roupa, enfim. A gente teve que se descobrir, todo mundo, né? E eu acho que a gente teve a ajuda de todo mundo. Então, eu acho que isso foi um fator muito importante para nós. Nós sobrevivemos, né? Amém. E eu acho que essa outra pergunta, qual que foi mesmo a pergunta? Só para mim não perder. Seu olhar para São Carlos, assim, a questão de empreender em São Carlos, como que você enxerga? O meu olhar para São Carlos foi uma coisa assim muito interessante logo que eu cheguei na cidade. Eu achei que eu aprendi muitas coisas. Eu era de Campinas. Você não é daqui? Não. Eu já fazia muito Sebrae em Campinas pela minha mãe, que a minha mãe sempre foi uma visionária, que ela tinha que aprender, a fazer corte de costura, que ela tinha que aprender a pôr as meninas para fazer uma unha, um crochê. Então, minha mãe já tinha essa mentalidade do Sebrae. Então, nós já íamos para o Sebrae na Barra da minha mãe. Uhum. E minha mãe era muito Sebrae. Então, eu posso dizer que nos 9 anos eu já frequentava Sebrae. E quando eu cheguei aqui, eu falei: nossa, mas que cidade parada, né? Que cidade que não... Aí eu comecei a envolver a mulherada. Eu falei: não, mas na minha cidade a gente faz isso. Tá? E quando eu vi, gente, foi assustador. Eu tinha bastante grupinhos de mulher que fazia coisas diferentes. Então, eu achei que o olhar da cidade era uma cidade assim com algo de carência, mas eu acho que elas não falavam porque não tinha. E eu acho que eu me tornei assim uma liderança desse projeto de falar com mulheres, né? Eu acho que eu sou até hoje porque eu sou muito acessada às mulheres. Às vezes a própria minha redes sociais, o pessoal fala: Má, eu queria conversar um pouquinho com você, que eu queria entender. Você fala de tanta coisa ao mesmo tempo e eu vejo você fazendo tanta... Então, eu acho que isso é legal. O compartilhamento, que no início eu falei, você compartilhar tudo isso que você sabe. Porque tem gente que às vezes ficou em casa há muito tempo e não voltou para a empresa. Porque voltou e a empresa dispensou. Uhum. E elas não sabem mais o que fazer. Então eu falo, procura saber o que você gosta e vai focar nisso, vai empreender. Então tem muita gente que tinha carteira assinada e hoje ela está empreendendo. Hoje todo mundo pode ter um sonho e hoje correr todo atrás. Mundo, porque é o que eu falo, né? Tem gente que me pergunta, o que é empreender para você? Empreender é você enxergar aquilo que você tem potencial em fazer, como que você vai fazer e sair fazendo. Claro, com planejamento, pegar assessoria de quem você precisa, né? Que eu falo que quando eu fui entender o que eu queria fazer, o que eu já fazia e não fazia tão bem, e que eu procurei um gestor É gestor que a gente fala, né, Mi? Que eu procurei um gestor no Sebrae, ele falou assim: mas espera aí, Marilda, por que você vai continuar trabalhando para os outros se você faz isso tão bem para os outros? Eu era uma intraempreendedora. E ele falou para mim, ele me chamou essa atenção, eu falei assim: poxa, tem uma meia aí aberta, parada, sem fazer nada. Bom, eu já saí de lá com a minha meia reativada, porque o Diego é assim, você chega lá, ele já te ensina e já quer que você vá para ação. Ele é o menino da ação, eu falo que ele é o menino da ação no Sebrae. Então, ele me orientou, eu já saí de lá com a orientação assim, tá? Fui para os cursos que ele me indicou, de lá eu não parei mais. E eu acho que eu tive um crescimento brutal na minha vida profissional. Eu acho assim, estou mais feliz. Hoje eu trabalho sabendo o preço que eu cobro. Não que não é legal ser parceiras, né? Eu sempre fui muito parceiras, eu gostava. Às vezes as pessoas falam assim, Marilda, eu queria fazer isso, mas eu não sei. Eu já abraçava, vamos fazer. Mas hoje, que talvez eu não tinha esse profissionalismo. Hoje, eu faço tudo isso de novo. Eu às vezes eu sou parceira, às vezes eu acolho quem está ali querendo aprender comigo, eu sou super, enfim, mas eu fui para uma área mais profissional. Não, se é isso que eu quero fazer, eu vou estudar. Então, eu fui estudar empreendedorismo, eu fui estudar mais eventos, que eu aprendi a fazer eventos na minha casa com
reunião de natura, a minha mãe falava, faz um bolo, que nós vamos receber amigas da minha mãe, da fábrica, que eu vou falar uma reunião. Então, lá fazia um bolo, ali eu fazia um evento, uma reunião, onde a mamãe vendia produtos. E isso eu fui, daí eu fazia aniversário das minhas sobrinhas, então, e isso eu trouxe isso para o meu lado profissional. Então, hoje eu faço tudo isso, mas com mais perfeição, com mais carinho. Aí é o que você fala. O que você leva para o empreendedor quando te contrata? Eu levo praticidade, qualidade e ele curte o evento dele. Porque tem muita gente que faz o evento e não consegue curtir o evento. Então, quando ele realmente confia o evento dele, a minha assessoria, que eu vou pegar o evento desde ligar para o convidado, desde confirmar que o convidado vai estar, desde a gente alinhar a quantidade de comida para tantos que está inscritos. Então, isso é uma praticidade para a pessoa. Não vai ter gasto anormal, porque é aquilo que precisa. Eu vou calcular direitinho quanto que é de comida, bebida para aquele tanto de pessoa, não vai faltar. Então, isso é uma qualidade do meu trabalho que eu entrego para a pessoa, entendeu? São muitos detalhes, né? Muitos detalhezinhos que você não entende. Quando você chega num evento, gente, você não sabe o quanto nós trabalhamos. Às vezes um aniversário, por exemplo. Às vezes eu trabalho 40 dias no aniversário para sair aquilo que saiu ali. Entendeu? Então, é tudo isso. Você tem que entender, ter uma conversa com o cliente, o que ele realmente quer, entender o que ele pode gastar, o que ele não quer. E, gente, pôr no papel, bater se é isso mesmo e fazer, ir para a ação e realizar. Arrasou. Você é um exemplo vivo do impacto que o Sebrae tem, né, nas pessoas, para quem quer empreender. Fala um pouquinho, assim, de cursos, o que a galera consegue encontrar, assim, no Sebrae? Se não conhece, nunca foi atrás, explica um pouquinho. Explico, vamos lá. Tem 2 tipos de empreendedores. Tem empreendedor que é por oportunidade. Então, eu identifiquei uma necessidade, as pessoas estão procurando um serviço, um produto, não encontram na cidade, nesse bairro, então eu vou abrir um ponto e vou desenvolver. E tem também aquela por necessidade. Então, como a Maria até que trouxe, a pessoa perdeu o emprego, precisa ter renda, colocar dinheiro dentro de casa, então ela vai fazer alguma coisa, oferecer algum serviço, ou de manicure, ela vai fazer um cabelo, o que tiver ali, que ela tem uma competência, ela vai colocar disponível. E como a Marilda ela trouxe, a mãe dela foi uma grande incentivadora para ela empreender. E aí o Sebrae ele vai onde? Ele vai entender, nesse potencial dela, primeiro ponto, qual que é o propósito, qual que é o foco dela? Se o serviço que ela está oferecendo é essa área de eventos, é essa área de organizar eventos, é o business dela, é o negócio dela. Então, o Sebrae levou a orientação, Marilda, você não pode doar aquilo que é o seu negócio. Então, isso tem preço, você precisa entender qual que é a entrega desse produto, deixar mais claro para o cliente qual o valor que tem o seu serviço, como que você agrega valor e se diferencia dos demais concorrentes. Então, a gente leva uma orientação para ela conseguir entender o ponto forte, o ponto fraco que ela tem, para ela conseguir ter mais segurança para se posicionar e conseguir negociar melhor com esses clientes, com fornecedores e colocar em prática tudo isso. Então, quando o Sebrae vem e acredita no potencial, como o Diego, né, que foi o consultor que acompanhou a Marilda, é o que vai lá até dar aquela bronquinha, né, de vez em quando. Ele me dá muitas broncas. Ele ainda me dá muitas broncas. A questão de separar o dinheiro da empresa, do dinheiro do pessoal, porque às vezes a empresa está dando prejuízo. Espera aí, a empresa dando prejuízo ou você que está gastando no pessoal além do que é o seu prolabore? Então, o Sebrae ele vai ajudar as pessoas a entender como tornar a empresa produtiva, como torná-la profissional. Quantas pessoas, não tenho uma empresa e empreende, né? Então, a gente traz muito para aquela pessoa que acha que não é empreendedora, o Sebrae tem soluções para ajudá-la a conseguir afirmar o preço melhor, para ela conseguir ter lucro com as suas atividades. Quantos que vendem? Teve um restaurante uma vez, eu vou contar esse caso, que era um restaurante oriental. E ele tinha em volta restaurantes por quilo. E aí, o que ele fez? Ele começou a comparar os restaurantes do entorno e colocou um preço mais acessível. O Sebrae ajudou eles a entender qual que era o preço de equilíbrio deles e colocaram o valor. E aí eles perceberam que a cada cliente que entrava no restaurante, eles perdiam R$10. Porque a matéria-prima deles é muito mais cara e não conseguia repor o estoque que era consumido.
Na hora que ela entendeu, porque ela teve consciência das informações, dos dados, ela falou, meu Deus, então cada cliente que entra, eu perco dinheiro. Então, se eu divulgasse a minha empresa, quanto mais pessoas vêm, mais eu fico no prejuízo. Olha. Então, a informação ajuda as pessoas a tomarem a decisão certa. Então, esse é um ponto-chave. Eu digo que cada vez mais a gente tem as ferramentas de canais de mídias, né? Então, a gente sabe o quanto o empreendedor tem que estar não só no seu espaço físico, mas também no Instagram, tem que também estar no Waze, né? É possível, sim, colocar no Waze também a sua marca, no Google, né? Como que não está no Google Meu Negócio? Você não tem a sua empresa lá? Então, a gente tem o TikTok, enfim, tem várias possibilidades. No último evento, que é o maior evento de varejo do mundo, que chama NRF, acontece sempre em janeiro, em Nova York. O Sebrae também sempre seleciona empresários da área do varejo para ir para essa feira, para essa missão, para ver ao vivo, né, todas essas tendências e oportunidades. E qual foi a última tendência, né, em 2023? Falou o quanto que o cliente, o foco dos produtos das empresas precisam ser relacionamento. As pessoas estão focadas não só na questão do digital, do físico, do e-commerce, da experiência, tudo isso foi já no passado, já é meio que já vai entrando no dia a dia. Né? Se você não gera uma experiência para o cliente, você é mais um produto. Posso comprar da China, posso comprar de outros lugares. Agora, se eu gero uma experiência... Eu falo, tem lojas, lugares que eu compro exatamente por isso. Porque, nossa, a caixinha vem com cheirinho, o atendimento é próximo, a pessoa vem ali e me passa essa coisa gostosa. Então, tem detalhes que, às vezes, no dia a dia, no automático, na correria, não, estou ali no meu corre, vou fazer acontecer, deixa passar. Mas é tão importante, faz tanta diferença, aumenta a sua venda, aumenta seu lucro. É muito importante. As pessoas não vão lembrar o que você falou, elas não vão lembrar o que ela comprou de você, ela vai lembrar como ela se sentiu. Esse é o ponto. Então, cada vez mais a gente fala de relacionamento. E relacionamento nas redes sociais, o como eu estou interagindo com esse meu cliente, com o meu fornecedor, é muito importante. E o que a Marilda faz de criar um relacionamento com outras mulheres, também isso gera muito uma energia. É um network que se ajuda, se constrói junto, é muito legal. E como empreender é muito diverso, e para todos, como eu disse, uma jornada para quem está começando e quem já está mais maduro de casa e precisa reinventar o seu negócio também. Então, o Sebrae está em diversas plataformas. A gente tem tanto curso em EAD, ou seja, está à disposição a hora que ele puder. Está num tempinho lá, está mais tranquilo, ele consegue acessar e ter informações. Ele consegue também por WhatsApp. Tem um curso por WhatsApp. Ele consegue presencialmente, não, eu quero o olho no olho, eu quero tirar uma dúvida. Nós atendemos também no escritório regional aqui de São Carlos. A gente atende das 9 da manhã às 5 da tarde, então é só chegar, não precisa nem agendar. Você chega, vai ter todo um consultor lá para fazer também um atendimento, para tirar suas dúvidas, entender. Legal. Tem várias plataformas, várias maneiras de conseguir ter acesso à informação. Eu falo que antigamente as pessoas, elas iam dirigir, né, de um ponto ao outro, elas buscavam aqueles guias gigantescos no porta-luva. Não é da sua época, Bruna, mas as pessoas, né, em São Paulo tinha aquele grande guia. E aí, claro, você chega no lugar, mas não é tão simples tão prático, assim. Fácil. E aí, ao longo do tempo, você vai gerando mais conhecimento e tem tecnologias que te ajudam a conseguir chegar nesse lugar melhor. Eu falo que o Sebrae são essas plataformas como o Waze, Google Maps, porque a gente leva conhecimento, leva a tecnologia que ele sabe onde ele vai querer sonhar, onde ele quer alcançar o sonho dele, e ele vai conseguir com mais segurança. Porque, consequentemente, torna o difícil muito mais fácil, muito mais seguro. Porque não é simples empreender. Uhum. Tem um monstro desse tamanho, pera lá, opa, entendi. Acho que é um pouquinho menor, vamos embora. Porque tem muita gente que também acha que é mágica, né? Quantas pessoas também nas redes sociais, não, em 5 dias você será um grande empreendedor. Não é à toa que o Sebrae é a 8ª marca mais forte do Brasil.
por credibilidade, confiança, porque a gente está ali para, de fato, levar a orientação, para a gente conseguir transformar a vida dessas pessoas antes de transformar a vida dessas empresas. Então, quando a gente leva, gera confiança, ela vê o resultado. Então, a gente fica muito feliz quando vê o olho da Marilda brilhando e ela vendo, nossa, como que eu era antes, eu já fazia meu trabalho, mas como eu estou hoje mais segura, o como eu consigo apresentar meu trabalho, eu tenho o meu valor. As pessoas pagam por isso, então esse reconhecimento para o Sebrae é incrível. Eu fico muito feliz quando, às vezes, uma fala que a gente faz, um conhecimento que a gente leva, uma conexão, gera tantas oportunidades que as pessoas falam assim, nossa, mudou a minha vida, aquela sua fala fez com que eu, de fato, fosse para esse caminho, eu persistir neste ambiente, criei uma rede de contatos e agora eu estou conseguindo medir meus resultados. A gente subestima, eu acho que essa questão de, às vezes, falar, conversar, estar ao lado de pessoas também em ambientes que estão te estimulando, porque às vezes, como você falou, uma frase já abre a porta da sua mente, assim, você fala, opa, eu não estava vendo isso aqui desse jeito, não é tão complicado como eu estava idealizando, quando eu estava imaginando, que legal. E sabe o que é legal, Bruna? Eu era uma pessoa tão medrosa como eu era medrosa. Por falta de informação, às vezes, vezes, né? Hoje eu sou tão corajosa por eu ter a informação e quando eu não tem problema sem buscar. Quando um cliente pergunta alguma coisa para mim, olha, eu estou numa ligação agora, eu posso te responder daqui um pouquinho? Eu vou lá pegar a informação. Porque eu não sei. Claro. E não tem problema você não saber. Porque hoje, as ferramentas que a gente tem, e se você não tem ferramenta, nossa, às vezes eu ligo para os meninos do Sebrae, até mesmo para a Michelle, né, Michelle? Eu converso muito com a Michelle, e às vezes fico brava, que às vezes eu não consigo falar como eu quero. Mas hoje ela está muito ocupada, então a gente fala bem menos. Mas eu procuro pegar essas informações com quem eu a conheço e que é potente nessas informações, entendeu? Então é você parar de ter medo, criar coragem e ir atrás do que você quer crescer, porque para você crescer você precisa aprender. Então aprender, a gente tem que ter aprendizado constante, né? Porque hoje você está fazendo uma coisa, amanhã é diferente, então todo dia você tem que se antenar que aquilo ali está mudando, epa, está tudo diferente como eu era. Então mudar e colocando essas mudanças no teu trabalho, vai ficando gostoso de você trabalhar e fica muito melhor de você se realizar nesse tudo que você tem que entregar para o cliente. Porque hoje o cliente não quer mais a mesmice. Nossa, se ele... eu vi o evento da Bruna. Ele vai lá e fala assim para mim, olha, eu quero igualzinho o evento da Bruna. Só que eu quero trazer mais isso e mais isso, porque eu quero ser diferente da Bruna. E tudo bem também. Tem que se atualizar o tempo inteiro. Então, eu não sei como eu dou conta, mas eu acho que é porque eu ouço. Eu aprendi muito a ouvir o cliente. Eu às vezes atropelava muito o cliente. E isso eu aprendi também a ouvir mais. Eu estou muito mais ouvindo do que falar. Então, às vezes, o cliente fala, você não vai falar nada? Você está achando que eu estou absorvendo? Não, peraí, eu estou trabalhando aqui, estou te ouvindo. Eu estou te ouvindo, mas eu já estou aqui desenhando o que você precisa. Sim. Porque eu estou te ouvindo. Então, acho que esse fator de você aprender a ouvir o cliente, o filho, a mãe, o pai, isso é tão importante. Às vezes, a gente só quer ser ouvida. Quais assim, as duas... Pergunta para as duas, né? Sobre essa dificuldade mesmo do empreendedor. Qual que é a principal, assim, que vocês enxergam hoje no mundo atual? Qual que é a principal dor, assim, que chega até vocês, assim, conversando com as pessoas, dentro do Sebrae? Eu vejo que a principal dor é a pessoa entender que ela tem um nicho de mercado para atender. Né? Porque muitos chegam assim, eu não consigo vender meu produto, as pessoas não estão valorizando o meu produto. Não conheço meu público-alvo, né? Não sei para quem que eu vendo. Ela vende para todo mundo. Então, quando ela fala isso, a gente já fala assim, temos um problema. Ninguém vende para todo mundo. A gente tem que saber que nicho, né? Se é uma região que ela consegue atender, se ela consegue entregar aquele produto, se é para um público social, se é para uma questão cultural, ela tem que entender que para quem que valoriza e paga por aquele serviço e produto. E aí, quando eu falo isso, eu trago algumas ferramentas como o Simon Sinek que traz, que é o Comece pelo Porquê. Quando ele faz isso, primeiro eu tenho que entender, antes do produto que eu estou oferecendo, eu tenho que entender qual que é o benefício que ele oferece. Então, eu começo pelo porquê. Por que as pessoas comprariam esse serviço ou esse produto? Quando ele começa com um porquê, aí eu começo a entender quem que pagaria por esse benefício, não pelo produto e serviço, pelo benefício. Quem que está precisando disso? É uma dor hoje dessa pessoa.
Aí essa pessoa, a gente começa a entender mais e fazer a modelagem do negócio. Então eu vejo que uma dor é conseguir entender e modelar o negócio focado no benefício, no propósito do negócio. A partir disso, aí a gente começa assim a trabalhar como que eu entrego e o que eu entrego, mas primeiro o benefício. Por quê? Como a gente vai mudando ao longo do tempo a tecnologia, soluções, o comportamento do consumidor, o que acontece muitas vezes é que você pode trocar o produto. Quantos produtos já não estão no mercado mais, já nem existem, estão lá no museu, mas o benefício continua existente. Então, a gente tem que ter muito claro e desapegar do produto e focar no benefício. E eu vejo que isso acontece em empresas mais consolidadas, de anos de mercado. Tradicionais, que vêm, né, de um repertório já muito quadradinho, para lá, se atualiza. Presas no produto, esqueceram o benefício que ela oferece. Então, é focar no cliente. Então, foco no cliente. É ele que vai comprar o produto. Então, entender também quais são as dores atuais desse cliente, onde ele está passando, com o que ele está passando. Então, o entender de fato esse cliente, que é o que a Marida falou, de ouvir, porque só ouvindo eu vou conseguir entender nas entrelinhas o que de fato ele quer. Por que ele quer essa festa? Ah, ele quer a festa porque é aniversário. Não, mas por quê? Ele quer emocionar alguém, ele quer... Qual o objetivo? Ele quer fotos bonitas, ele quer uma surpresa, criar um momento especial. O que ele quer, de fato? Porque aniversário se faz todo ano. Nesse em especial, o que ele está querendo, né? Então, quando a gente leva essa orientação para o empreendedor, parece que ele ressurge, ele brilha, fala assim, nossa, era isso que eu precisava, porque aí ele consegue ter um norte. Aí ele consegue entender quais as soluções aí dentro do Sebrae ou outros, né, portfólios que podem contribuir, mas ele já tem um foco, ele já sabe o que ele precisa. Ao longo dos anos, do tempo, eu percebo que parece que a gente vai se afastando do que fez a gente começar, parece. Né? Automático, não sei o que, correria, aí problema, aí dor de cabeça, não sei o que, você está sempre matando um leão por dia, mas espera lá, às vezes você precisa se reconectar com aquilo que te fez se apaixonar. Não, eu faço isso aqui porque eu gosto disso, porque eu quero que o objetivo é esse, o propósito é esse, é muito importante, faz toda a diferença, às vezes traz esse gás de, opa, espera lá, voltei, estou de volta aqui, agora eu enfrento o que precisar, o que for preciso mesmo, muito legal. E eu quero entender um pouco mais desses cursos, assim, fala um pouquinho, assim, questão de segmentos, quem pode se beneficiar com isso é qualquer empreendedor mesmo. Qualquer empreendedor. O que a gente faz, tem alguns segmentos que são mais diversos, né? Então, a gente tem uma diversidade na cidade de empreendedores como na área de alimentação, bares e restaurantes, comércio, vestuário, a gente tem também na área de pet shop. Então, nós temos aí alguns segmentos que está crescendo e cada vez mais vindo no mercado. E por conta disso, esses precisam de mais orientação e mais informação. Por quê? Se eu tenho mais concorrentes, eu tenho que entender de fato quem é meu propósito, entender o que eu tenho de diferencial para eu sobreviver e ser competitivo. Porque o foco do Sebrae é que essas empresas se tornem sustentáveis. A longo prazo. Quer que ela abra e feche, ela quer que de fato ela venha. Então o Sebrae ele lançou o programa Movimenta. Então esse movimento para os MEs e PPs, que são empresas mais maduras, então são microempresas, pequenas empresas, uma solução totalmente EAD, é só colocar lá Movimenta Sebrae. Né? Então, a gente tem uma vitrine com soluções disponíveis na área de vendas online, na área de mercado e até para entender especificamente do pet shop, tem uma trilha especial para o pet shop. Na área de restaurantes também, na área de beleza também. Então, a gente tem assim alguns setores onde a gente tem dados, informações sobre a tendência do setor, entender quais parceiros que podem conectar a esses produtos. E a gente tem uma outra solução que chama Sebrae Conecta. O Sebrae Conecta é muito interessante, porque a gente fala que é uma plataforma onde a gente oferece todas as soluções, não só do Sebrae, mas de parceiros, que vão apoiar melhor o empreendedor com tecnologia. Eu vou trazer aqui uma das soluções, que é uma dor também do empreendedor. As pessoas, no modo geral, elas sabem quanto que custa o seu carro, quanto que custa a sua casa. Ela sabe mais ou menos qual que é o valor, porque tem uma análise junto a outras plataformas, ela entende quanto que custa aquilo. Mas o seu negócio, quanto que custa?
custa a sua padaria, quanto que custa o seu restaurante, quanto custa a sua loja, quanto que custa o seu serviço, essa empresa, a sua clínica, seu laboratório. E aí a gente percebeu que o empreendedor, ele não sabe. Ele tem dificuldade em entender o valor disso. E existe uma plataforma que chama NextBee, que está dentro do Sebrae Conecta. Só por Sebrae Conecta também vai achar NextBee. Lá eles têm uma calculadora para te ajudar a entender quanto custa o seu negócio. Olha, eu entrando no Google, já, Conecta, Sebrae, vou fazer isso hoje, gente. Já vou nota alguém para mim, nota para mim, tá? Isso aí, por favor. Bru, é muito incrível. Muito legal. Por quê? Porque aí já teve casos de quantas clínicas médicas que a pessoa aposenta e aí ela fecha as portas. Ela tem uma carteira de clientes, ela tem uma história, ela pode vender esse ponto, ela pode oferecer. Isso é negócio. Então a gente começa a perceber que também tem investidores que querem buscar alguma empresa e querem apoiar, incentivar. Se você não sabe quanto custa, como que você vai ter um sócio para investir na sua empresa? Como que você vai vender e gerar novos negócios, né? Então, transformar seu negócio em escalável, né? Em algo maior. Exatamente. Né? Então, eu quero esse gosto. Adorei esse seu negócio. Eu quero torná-lo uma franquia. A pessoa se perde, né? Então, é muito... Isso eu estou falando de uma, mas a gente tem várias soluções para quem quer aumentar as vendas, para quem quer melhorar a gestão financeira. Então, tem soluções, plataformas, como controlar. Para o MEI também tem uma plataforma, como ele controla a gestão do seu dia a dia, da empresa. Então, tem várias soluções na medida. Então, se você procurar lá dentro do site, tem para entender se o perfil do empreendedor, você tem um perfil empreendedor, para você desenvolver as competências do empreendedorismo. O Sebrae, junto com a ONU, fez uma pesquisa para identificar quais eram os 10 principais comportamentos empreendedores. E aí nós conseguimos no mundo. E aí o Sebrae, a ONU desenvolveu uma solução que chama Seminário Empretec. Esse Seminário Empretec, a gente aplica desenvolvendo nas pessoas participantes essas 10 competências. Elas vivenciam durante 6 dias essas competências. Que legal. Então, dá para desenvolver. Não é assim, eu não nasci para ser empreendedor. Dá para desenvolver. E o principal, a atitude. As pessoas, elas se transformam quando elas sabem lidar com as suas habilidades. Ela consegue entender o seu potencial e colocar em prática, entender quais as ferramentas precisa para que ela tenha sucesso nos seus negócios. Todos temos pontos fortes, pontos fracos. É importante a gente saber o que a gente é bom, o que a gente não é tão bom. Treina que você melhora, treina que dá certo. Dentro desse Empretec, que eu já tenho assim perguntas para você, que as pessoas vão falando comigo. Por favor. Nós temos 3 mulheres do agronegócio que falaram para mim esse mês, eu quero fazer Empretec. Você já tem a data? Esse ano a gente já finalizou todos os Empretecs. Estamos planejando para o ano que vem. Legal. O que a gente tem? A gente tem uma página onde todo mundo que tem interesse vai se cadastrando, porque o Empretec é um seminário incrível, maravilhoso, né? Eu tenho um histórico aí, é difícil a gente ver um ex-empreteco, a gente chama empreteco, que ele não fale bem. Né? Só que a gente não pode contar o que acontece dentro do seminário. Então, surpresa. É igual um filme, né? Se a gente conta o final do filme, não tem graça. E só pode fazer uma vez na vida esse curso. E antes de fazer o curso, faz antes uma entrevista, onde a pessoa vai analisar o perfil, a gente vai analisar o perfil dessa pessoa, se ela está no momento certo de fazer para aproveitar esse curso. Então, o primeiro passo, a pessoa tem que fazer esse cadastro no perfil. Ali a gente já vai informar, ainda não tem cronograma de 2024. O que nós temos, que é tanto sucesso, já tem várias entidades, como a Ação Comercial de Leme, ela já comprou para o ano que vem, já tem eu não tenho a data ainda, mas ela já comprou. Então, vários lugares estão comprando já esse curso. E eles podem fazer sendo de São Carlos, fazer em outra cidade também? Isso é possível? Pode. Legal. O que não pode, né? Não pode ter no mesmo curso pessoas próximas. Então, da família, com uma subordinação, porque lá a pessoa vai, de fato, desenvolver e vai ter que se mostrar. E quando ela vai fazer isso, ela coloca uma máscara, estiver perto de alguma pessoa. Com certeza. Você tem interesse em fazer, Má? Eu vou fazer o próximo. Vai. Vou. Eu tenho uma lista de pessoas que querem ir, legal. então talvez eu vá juntas. Que legal.
respondendo, porque eu não perdi aí a pergunta que você fez, voltando a essas perguntas, essas respostas que a Michele fez para você e trazendo para o meu segmento. Existem pessoas que falam assim para mim: Má, eu quero fazer um coquetel, aquele coquetel. Você entra, porque a gente tem um olhar clínico. Sim. Então, eu preciso entender o porquê que ela quer fazer aquele coquetel. Por quê? Porque pelo que eu entrei e assimilei do início do negócio dela, o que ela não precisa fazer um coquetel ainda. Ela pode, de repente, fazer um café da manhã e apresentar a loja dela para alguém. Sim. Por quê? Porque ela vai criar pessoas que falam: olha, eu fui lá, comprei essa blusa, realmente é barata, olha. Então, e ver, porque às vezes ela acha que ela tem que fazer de tudo para fazer aquele coquetel, e não é o coquetel que ela precisa fazer no momento. Ela pode fazer o coquetel daqui a 1 ano, quando ela fez a loja dela já crescer, ela entender que o negócio dela está indo para frente. Então ela fala assim: nossa, eu criei uma identidade da minha loja, é isso que eu quero, eu estou trabalhando legal, eu tenho uma clientela. Bom, eu vou fazer 1 ano de loja. Eu vou fazer um coquetel para essas mulheres. Aí sim eu vou lá e faço coquetel. É legal saber o momento, né? Mas não tem problema nenhum eu fazer ela enxergar, e esse é o meu papel, tá? Eu enxergar que ela poderia começar com café da manhã. Que daqui a 3 meses, eu tô bacana, eu tô firmando o local onde eu estou, eu vou chamar elas para elas ver como a loja já está diferente, como eu já trouxe mais produtos para elas que elas me pedem, elas vêm aqui, elas estão perguntando se eu tenho isso, eu já assinalo que elas estão precisando disso, eu já estou trazendo. Então, daqui mais 3 meses, você faz um café da tarde para elas, estou com novidade, mas eu vou chegar a um momento que eu vou fazer aquele coquetel para ela, porque era o desejo dela quando ela me chamou. Sim. Mas não tem problema eu retardar isso e antecipar outras coisas, entendeu? Então, isso é o meu trabalho, e isso é tão gostoso que eu acabo fazendo o coquetel da pessoa começando, e eu vou fazendo tudo o que ela precisa até ela chegar àquele coquetel de reinauguração. De repente ela falou: Má, cresci em 1 ano, não dá mais para eu ficar aqui. Então agora eu quero meu coquetel. Então eu vou lá e faço coquetel para ela. Tudo é possível. É de degrauzinho em degrauzinho. É degrauzinho em degrauzinho. Fazer com que ela entenda isso, porque nem é legal a gente fazer uma pessoa endividar, sendo que ela pode fazer uma coisa menor. Então a gente tem que entender o momento da pessoa para a gente trazer para ela aquilo que ela merece fazer, o que ela pode fazer, porque aquilo ali você vai dar uma confiabilidade a ela, de que forma que toda vez que ela for fazer pequeno, grande, ela fala assim: é com a Marilda que eu vou fazer, porque ela falou na primeira vez, foi assim e deu certo, entendeu? Então é você criar essa credibilidade com o cliente, é você trazer para o cliente que você pode começar pequeno, mas você vai chegando lá conforme os degrauzinhos que você vai subindo, né? E isso você vai se tornando um relacionamento tão bacana com o cliente que ele não fará mais nada sem que você esteja fazendo com ele. Isso é transformador. Com certeza. E eu quero, através, assim, né, dessa história de qualquer um pode empreender e tudo mais, a gente conversou um pouquinho aqui antes, você falou até que tem para influenciadores, gente. É uma coisa que eu não sabia. Eu falo muito, né, aqui para vocês o quanto esse mundo é um negócio que cada vez tem crescido muito mais, mas é muito novo, as pessoas precisam conhecer mais. E que legal que o Sebrae tem algo nesse sentido. Conta um pouquinho mais agora, eu fiquei curiosa. Conto. É muito interessante porque são profissões que muitos acabam não enxergando que são empreendedores. Então, influenciadores são um, mas eu vou trazer outros também. A área da medicina. Quantos médicos se formam tecnicamente, mas quando montam uma clínica, esquece que a clínica é um negócio. É um negócio. Advogados também, quantos que abrem e depois esquecem? Engenheiros. Então, vários profissionais liberais, a gente percebe o quanto não se enxergam empreendedores. E o Sebrae, ele fez programas, advogado empreendedor, a gente fez o programa para influenciadores empreendedores, justamente para, primeiro, entender. A gente escutou muitos influencers, entendeu as dificuldades, os desafios do dia a dia, porque é uma grande equipe, porque você tem que gerir não só a parte, né, de conteúdo, mas tem que gerir a parte financeira, de patrocínio, você precisa também fazer a gestão da sua marca, da sua imagem. Existe toda uma equipe por trás, equipamentos, vou investir quanto. Então, tudo isso, para ver se é viável, se não é viável, com quem que eu me relaciono, que empresa vai ser parceira, que vai agregar valor, quem que eu não vou agregar valor.
Então, a gente precisa levar informações para cada um. Porque muitas vezes a pessoa vê uma pessoa fazendo e dando sucesso e tendo likes e interações. Fala assim, nossa, que legal, vou fazer igualzinho ela. E a pessoa não tem sucesso. Então, a gente explica que existe a necessidade de cada um entender com quem que se comunica melhor, com quem que consegue gerar valor. É a questão que eu falei inicial do modelar o negócio, né? Então, é um negócio. Primeiro passo, é um negócio. A partir do momento que eu tenho a consciência disso, eu vou buscar toda a ferramenta, todo o conhecimento para que eu melhore. Eu sei que algumas pessoas gostam, eu amo marketing. Então, ela se aprofunda e é especialista no marketing. Qual que é o erro? Ela vai no portal do Sebrae e procura vários cursos de marketing, porque é o que ela gosta. Mas ela não é muito boa na área de finanças, de planejamento, de negociação. Hoje em dia, um pouquinho de tudo Tem que saber. Tem que saber, né? Então, o que a gente fala é isso. Se você gosta muito disso e já faz bem, vai tentar buscar conhecimento em outras áreas também. Ou se você não é uma equipe, muitas vezes é uma equipe, né? Você é tudo. Quando você não é uma equipe, aí você consegue diluir um pouquinho. Então, tem uma pessoa que ela é mais na área de marketing, a outra é mais na área financeira, a outra vai contribuir mais com essa parte de entender a estratégia da empresa e assim por diante. Mas quando a gente é uma equipe, eu tenho que buscar entender um pouquinho de tudo para conseguir ter um equilíbrio. As grandes empresas, elas fazem isso muito bem. Ela fala que tem que fazer o quê? Um balanço de cada indicador. Então, eu tenho que saber indicadores de finanças, indicadores de marketing, indicadores de planejamento. Se eu estou... A minha tendência continua ainda em alta. Uma diferença entre tendência e modismo. Sabem qual é a diferença entre tendência e modismo? Não. Modismo é aquilo que... vem uma alta necessidade, as pessoas veem um produto grande no mercado, mas aí muitas pessoas começam a falar, nossa, que sucesso, eu tenho que abrir uma empresa dessa. Exemplo, as paletas mexicanas. É verdade, teve uma época do boom, né? E aí todo mundo queria montar uma paleta, porque um contou para o outro que ficou rico, e aí contou para o outro que também estava ficando rico. Só que existe o que no modismo? Você tem uma tendência que as pessoas que estão entrando no início, quem bebe, né, a água limpa, ela vai ter realmente sucesso. Mas depois começa a ter uma tendência a um declínio daquilo. E aí as pessoas que estão entrando nessa fase, elas não vão ter lucro. E aí começa a ter esse declínio. Então, isso é um modismo. A gente não está vendo mais paletas mexicanas por aí, tá vendo? Não encontro mais no mercado. Isso é modismo. O que é tendência? É quando a gente faz uma necessidade que cada vez mais os consumidores vêm buscando, só que é algo que vem para ficar, que de fato transforma a vida das pessoas e elas não querem mais voltar para E o mercado no geral, né? Já mudou. Então, Entendi. exemplo, cada vez mais as pessoas estão mais conscientes da questão social e ambiental. De onde que vem esse produto? Tem trabalho escravo nesse produto? Sim. A gente viu quantas empresas, quantas lojas de renome que foram parar na mídia porque acabaram identificando que tinha alguns problemas, né, com trabalhadores que não tinham os direitos todos cumpridos. Questões ambientais. Quantas empresas perderam valor porque a mídia mostrou o impacto ambiental que ela causou. Então, as pessoas estão atentas a isso. E não é modismo, é tendência. Quanto que a gente tinha de brechó que era visto antigamente como algo que era até assim, ai, que vergonha, eu não compro de brechó. Brechó é de quem não tem dinheiro, quem não tem... Hoje em dia, o brechó, não, eu sou super, né, tô na tendência. Por quê? Economia circular, então a gente mudou o nome, né? Então, economia circular. Temos influenciadoras focadas nisso, né? Virou um nicho de mercado. Um nicho de mercado. E aí a gente percebe que mudou, de fato, a forma das pessoas consumirem os produtos. E isso não vai voltar para trás. Ah, isso é moda. Não é moda, né? Então, por exemplo, pós-pandemia, as pessoas aprenderam. Senhores, senhoras que antes não usavam celular estão comprando pela internet.
Eu era essa pessoa que eu não era tão ligada assim. Eu comprava uma coisinha ou outra, mas eu preferia, às vezes, ir lá experimentar. Hoje em dia, aqui, ó, no dedo é comida, é supermercado, é farmácia, é roupa, é tudo. Tudo no celular. E a gente aprendeu mais ainda por conta da pandemia, porque a gente teve essa limitação. Então, de fato, ela avançou, né, a necessidade das pessoas em buscar esse consumo, essa forma de consumir. Acabou a pandemia, eu posso ir lá na loja física. Mas a praticidade, a gente aprende, se acostumar com coisa boa, né? Eu falo também um pouco. Praticidade mesmo. Bru, você falou a questão. Lembra do benefício que eu disse? A praticidade. Então, o que oferece esse delivery? A praticidade. Se eu pensar que, nossa, eu vou ter que ir até o centro, parar meu carro, está calor, esses dias estão muito quentes. Variedade, eu falo, às vezes eu vou numa loja buscar um produto, eu vou cotar uma aqui, aí depois eu tenho que ir lá do outro lado para ver. Exato. Aqui eu abro, já vejo todas as lojas, todos os preços, eu comparo super rápido, beleza, já escolho muito rápido, assim, é muito mais fácil. Então é isso, então assim, é uma tendência, né? As pessoas se relacionarem, gerar a experiência, não é só um produto, um serviço, é uma experiência. Isso é tendência. Sim. Então, o que o Sebrae ele foca, né, também é levar e apresentar quais são as tendências no pet shop, como eu disse, na beleza, quais são as tendências. A partir dessa tendência, aí sim você faz um planejamento de investimento. O duro é você fazer um investimento em modismo. Então, e aí, com certeza, não se mantém a longo prazo. Não. Então, esse olhar atento, porque muitas pessoas falam assim, não, entra, porque vai ser um sucesso, eu estou ganhando muito dinheiro. Respira, analisa se é um modismo ou se de fato é uma tendência. Isso é um ponto importantíssimo para a gente orientar as pessoas. Vocês estão com o caderno aí? Vocês estão anotando isso? Maravilhoso! Qual que é a mensagem, assim? Eu quero que vocês falem um pouquinho com a pessoa empreendedora que está ali do outro lado, às vezes passando por uma dificuldade. O que vocês passam para essa pessoa, assim? A mensagem que eu deixo, eu acho assim, você tem que acreditar em você. Você tem que gostar do que você se propõe a fazer. E eu acho assim, desafios. Você tem que passar por eles, acreditar e assim não desistir no primeiro tombo, no primeiro, né? Eu acho que você tem que ser persistente, porque se você se qualificou para fazer aquilo ali, se você falou, poxa, eu abri a minha empresa, era isso que eu queria, para que voltar atrás? Então eu acho que você tem que ter um foco. Passar por esses desafios, porque, gente, quando a gente passa por desafios, olha, até me arrepio, quando a gente passa por certos desafios, a gente volta tão mais forte, desde que a gente goste, e é aquilo mesmo que a gente está buscando, tá? A gente não pode se perder pelo caminho, mas também não tem problema nenhum se você precisa realinhar a rota, se de repente você pode falar assim, é o que eu gosto, só que eu penso que eu estou fazendo isso errado e eu não sei fazer. Procurar ajuda. Procurar gestores que podem te ensinar. Eu digo que quando eu fui procurar saber fazer um planejamento da minha empresa, isso me melhorou tempo, me melhorou custo, me melhorou tanta coisa que hoje tem gente perguntando assim, como você consegue fazer tanta coisa durante o dia? Se eu não tivesse aprendido a fazer o bendito planejamento do Diego, do Sebrae, talvez eu estaria patinando até hoje. Então, eu digo que o planejamento me trouxe esse crescimento. Então, hoje eu estou cada dia mais feliz com o meu trabalho. Eu creio que eu ainda tenho muito a aprender, porque eu não quero fechar as portas tão cedo. Já eu me aposento, viu, gente? Porém, de trabalho, de tempo de trabalho. Porém, eu quero muito isso para a minha vida. Isso é uma coisa que eu sempre sonhei. Vai ter um momento que nós marcamos, né? De eu vim falar da minha história empreendedora. Você vai entender por que eu escolhi eventos. Eu tenho uma história lá no fundo, com meu pai e minha mãe, por que eu fui para o evento desde muito pequena. Então, você ter esse foco, você ir melhorando. Na pandemia, eu fui mudar minhas páginas sociais, de redes sociais. Eu tô realinhando todas elas. Por quê? Porque eu tenho que falar corretamente para o meu cliente. Quando ele me procura, hoje, quando eu estou lá mais acessada em eventos pelo Google, a pessoa tem que entrar lá e já entender o que ela precisa se eu tenho. Então, eu acho que essa fala inteligente, eu acho que você está antenada no que está acontecendo. Eu não falo ainda muito bem, que eu falo que eu quero melhorar. Imagina! Mas, tipo assim, quando eu faço um vídeo,
quando eu olho, eu falo assim, nossa, esse vídeo deu tudo isso, eu não imaginava. Treino. Então é treino, Liga a câmera em treino. casa e fica Aí falando. tem dia que eu falo assim, não, esse não ficou legal, mas eu vou colocar esse, porque se eu não colocar esse, eu não vou melhorar. Antes feito do que perfeito. Então, antes feito do que perfeito. Então, eu acho que isso que a empreendedora tem que entender. Não desista, não fica se cobrando muito, não fica querendo ser igual aos outros. Seja você, tenha a sua essência, trabalha isso. Eu acho que isso que é gostoso, você olhar para trás e falar assim, nossa, a minha empresa está crescendo porque eu não perdi aquela essência, eu não perdi aquele foco de que quando eu abri ela na MEI, hoje, graças a Deus, eu não sou mais MEI, eu também já passei por um outro patamar, porque a minha MEI estourou já na primeira volta do eventos, né? Então, eu também fico feliz, porque eu tive que me reestruturar tudo para mim sair do MEI e ir rápido para esse negócio da nova empresa, entendeu? Também fui procurar aprender como que eu ia, não foi na loucura, mas é você se realinhar à necessidade que você precisa para o cliente. Hoje eu mais atendo indústrias, empresas grandes. Então, hoje, às vezes, uma nota de MEI não comporta. Então, assim, e entender que você está faturando melhor, isso é tão prazeroso, isso é tão realizador. Você fala, nossa, estou conseguindo conquistar minhas coisas pelo meu trabalho, por eu ter mudado o formato de como eu trabalhava. Eu entender que tenho que cada dia aprender mais. Então, é esse o meu recado para as minhas queridas empreendedoras. Não desista, tenha foco, persista e tenha desafios. Procure ter desafios todos os dias para você acordar e falar, hoje eu tenho que responder por esse desafio que eu escolhi. A Marilda foi eleita mulher empreendedora do ano de 2022, aqui em São Carlos. Isso. Maravilhosa, gente. Então, eu vou vir contar essa história para vocês, que essa história é uma história muito linda. Você não tem esse prêmio por, é ela que vai ser, não. É escolhido até para as meninas empreendedoras ter essa aptidão de ir atrás, porque todas merecem esse prêmio. Sim. Eu falo que eu sou uma outra pessoa, eu tive 2 prêmios, na realidade, na Câmara Municipal, mas esse foi o que mais me realizou, porque foi realmente pelas minhas competências que eu adquiri esse prêmio. Então, eu acho que toda mulher merece, mas para um outro momento a gente vai falar desse meu prêmio, que eu quero muito. Já te parabenizei, mas parabéns, obrigada. E você, Michele, qual que é o recado que você deixa aí para a galera que quer empreender, quer iniciar o seu próprio negócio? O primeiro ponto que eu trago é o quanto ela tem que buscar informações e ter a humildade tanto de quem já é grande, de buscar informações, e de quem é pequeno entender que não tenha vergonha, né? Então, a gente sabe que a informação ela está disponível. Mas quantas pessoas não buscam a informação? Com tantas soluções gratuitas disponíveis e ainda a internet disponível, está na casa das pessoas com celular, e elas não buscam informação. Então, entender que nós somos eternos aprendizes. Antigamente, nós tínhamos um diploma e isso era a garantia de um bom emprego, era a garantia de um bom salário. Hoje em dia, não. Se você não continuar estudando, continuar buscando orientação, informações, você fica ultrapassado. Você sabe bem, na área de marketing digital, o quanto que vai evoluindo. Quem se formou há 15 anos atrás mudou muito. Então, é necessário que você sempre busque informações. Então, se numa área de marketing digital precisa esse conhecimento contínuo, em qualquer área de empreender, você precisa estar antenado para conseguir não só buscar o conhecimento, mas compartilhar o conhecimento. Quando você compartilha, você aprende 2 vezes. Você gera toda uma interação, uma energia. E isso faz com que você brilhe cada vez mais. Então, a gente fala muito no Sebrae disso. Somos eternos aprendizes. É essencial buscar conhecimento. Quem é pequenininho, não tenha vergonha. Quem é maior, não tenha... eu já sei tudo. Cuidado com essa fala, né? Porque isso mostra que essa pessoa não está, de fato, atenta, antenada e atualizada, principalmente. E a Marilda falou sobre a questão de... Ela leva uma orientação para as pessoas, um benefício para as pessoas, e a pessoa confia, porque ela até muda, né, a forma dela atuar. Isso porque ela se torna uma autoridade. E quando ela se torna uma autoridade nisso, as pessoas vão buscar, de fato,
orientações para ela, buscar nela, né, um ponto de referência. Então, o que eu trago é, quando você busca informações, você participa de forma ativa desse movimento, de estar junto com pessoas, de se relacionar com pessoas, criar essa conexão, e isso faz com que você se torne autoridade. Quando você se torna autoridade, com certeza você vai brilhar, outras pessoas vão querer estar próximo de você para brilhar junto, e a ideia é essa, a gente conseguir gerar mais empreendedores, cada vez com a maturidade coletiva muito forte. Mais empreendedores que entendam que sozinho eu posso desenvolver o meu negócio, mas se eu estiver junto, colaborando e trazendo as dores, né, que cada um tem, e ali a gente vai trocando. Como que você fez para ultrapassar esse desafio? Como que você fez para conseguir chegar nesse sucesso? Como você faz, Bru, trazendo aqui as pessoas para contar um pouquinho a sua história? Então, por que as pessoas querem ouvir o podcast? Justamente porque elas querem aprender. Sim. Então, esse eterno aprendizado, ele é essencial. Então, o que eu trago para os empreendedores é: não percam o brilho nos olhos de buscar mais conhecimento, de buscar os seus sonhos e se atualizar. Isso é muito importante, é essencial, e o Sebrae está aqui para ajudá-los nesse processo. Com certeza, gente. Olha que esse papo, que delícia. E é exatamente isso que você falou, assim, o Meu Povo Pode, ele tem muito esse propósito de conectar pessoas, de trazer gente bacana aqui, gente que faz acontecer na cidade, que cada vez a gente consiga trazer mais convidados. Obrigada, meninas, por terem aqui topado, disponibilizado um tempinho. Tem presente para vocês, ó, já estamos lembrando que eu sempre esqueço. Vocês vão levar para casa a canequinha do Meu Povo Pode, por favor, para lembrar da gente. Obrigada mais uma vez por terem disponibilizado o tempo de vocês, compartilhado aqui com a gente tantos ensinamentos legais. E obrigada a você que acompanhou a gente até aqui. Não deixa de se inscrever aqui no canal para ajudar a gente. Estamos chegando já no final da primeira temporada. Estamos chegando no final do ano. Ano que vem a gente também tem aí a segunda temporada. Então a gente precisa do seu apoio aqui, ó, se inscrevendo, seguindo a gente lá no Instagram, @meupovopod. Acompanhem também elas, acompanhem o Sebrae, acompanhem a Marilda lá no Instagram. Por favor, de verdade, gente. Só tem pessoas de peso vindo aqui no Meu Povo Pode. Estou muito feliz, graças ao apoio de vocês. Obrigadão por estarem aqui com a gente em mais um episódio. Vejo vocês semana que vem, sabadão, ao meio-dia. Beijo grande e até o próximo. Tchau! Beijo.